Salmo 66, Salmo 66, ofertas de gratidão. Vamos fazer a leitura responsiva. Nós estamos estudando sobre a oração já várias quartas-feiras, usando o Catecismo Maior. Tem sido muito bom. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a primeira petição da oração do Pai Nosso. O que pedimos na primeira petição. Vamos ver um pouco sobre o que significa santificar o nome de Deus. Vamos ler o Salmo então. Aclamai a Deus toda a terra. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povo o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acristolaste-nos como se acristola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Que proferiram os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a tua boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito com minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a verdade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Louvado seja Deus por isso, né? O verso 20, o mais conhecido, e é um louvor a Deus porque Ele não rejeita a oração, nem aparta a sua graça. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. De o presbítero José fazer esta oração. Sim, Deus. Verdade. Verdade. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. A irmã sugeriu o hino 33 do nosso inário, as maravilhas
divinas. Gosto muito do refrão: o céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. A gente vê o poder de Deus para todo lado que a gente olha. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas de Deus, é sempre a maior. É mais maravilhoso do que tudo é o amor de Deus por nós pecadores, né? Pelo que nós louvamos o nome dele. Muito bem. Quem quer escolher mais um? 42? O grande amor de Deus.
abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Exultai, exultai, e todos louvar. Salvador é Jesus Redentor. Porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, e todos louvar a Jesus Redentor. Demos glória proclamo do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Os merecimentos do Filho de Deus. Amém. Rodrigo, Tiago, sejam bem-vindos. Então, nós estamos tratando a respeito da oração, né? Nós já estamos adiantados, já vimos já vimos o que é oração, já definimos, né, a oração, já vimos como orar, por quem orar, em nome de quem orar, né? Já vimos por quem interceder, por quem não orar, em que situações não orar, tudo isso nós já abordamos aqui, né? E já vimos aonde que nós aprendemos a orar, que é na Bíblia. Toda a palavra de Deus serve para nos ensinar a orar. Aprendemos com as orações que estão na Bíblia, aprendemos com os ensinamentos que estão na Bíblia a respeito da oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E naquele contexto, quando Jesus ensinava os seus discípulos a orar, ele deixou para eles um modelo de oração, né? Como nós vimos, que é a oração conhecida como oração dominical, que é a oração do Senhor. Nós vimos que Jesus não podia fazer aquela oração porque Jesus nunca pecou. Jesus jamais poderia dizer assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, porque ele não é devedor. Mas ele ensinou aquela oração para os discípulos como modelo para que eles pudessem aprender a orar. Então nós já vimos a introdução na quarta-feira passada, né, o prefácio da oração do Pai Nosso,
que nós aprendemos com ela, com aquela expressão Pai Nosso que estais nos céus, né? As implicações disso. E nós vimos que somente os verdadeiros crentes, os filhos de Deus, é que podem fazer esta oração, chamar Deus de Pai, né? Nós vimos que em algum sentido todo mundo é filho de Deus, no sentido em que todos são criaturas de Deus, mas filhos salvos mesmo, redimidos, são aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus os adota como filhos. Esses recebem da parte de Deus um cuidado especial, como nós vimos aqui. Não só as bênçãos naturais, mas as especiais da parte de Deus, especialmente a paz. Paz de Deus, né, e a paz com Deus. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da primeira petição do Pai Nosso. São 6 petições, né? A oração do Pai Nosso e a conclusão, a introdução, as petições e a conclusão. Qual que é a primeira petição do Pai Nosso? Quem se lembra? Essa é a introdução, né? É o prefácio. Não, tem uma antes. Santificado seja o teu nome, né? Mateus capítulo 6, né? Pô, vamos abrir lá. É um dos registros da oração, temos em Mateus e Lucas. A de Mateus é mais completa. Mateus capítulo 6, verso 9. Nós vimos a diferença de uma oração, de uma reza, né? A reza é aquela recitação de frases repetidas diante de Deus, vira um negócio mecânico, e vimos que a oração é algo natural, voluntário, que sai do coração, né? Em nome de Jesus, é a oração. Então, aqui no Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus diz, portanto, aí ele estava ensinando sobre a oração, vós orareis assim como, Pai nosso que estás nos céus, é a introdução. Primeira petição, santificado seja o teu nome. É sobre essa frase que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Santificado seja o teu nome. A nossa pergunta 190 do nosso Catecismo Maior é justamente essa. O que pedimos na primeira petição? Eu vou ler a resposta, depois eu vou trazer aqui, resumindo para os irmãos, os comentários do autor desse estudo, né? Do Catecismo Maior. Reconhecendo a total incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus devidamente, pedimos na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, que Ele, Deus, por sua graça nos capacite e nos incline, e a todos os homens, a reconhecê-lo e a estimar altamente a Ele e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e a tudo que foi do seu agrado dar a conhecer de si mesmo e a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, para que Deus impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo que o desonra. E para que pela sua providência que tudo governa, dirija e disponha todas as coisas para a sua própria glória. Então essa é a resposta. O que pedimos na primeira petição? Nós poderíamos resumir dizendo assim, que nós pedimos com esta frase, santificado seja o teu nome, estamos pedindo a Deus que nos capacite a viver de uma maneira que em tudo que a gente faça, o nome de Deus seja santificado. Nossa forma de falar, os nossos pensamentos, atitudes, tudo deve,
quando a gente pede santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo para que Deus nos capacite de uma tal maneira que em tudo na nossa vida a gente glorifique a Deus. Seja no nosso culto particular, lá em casa, né, o culto secreto, né, ou aqui no culto público, nas nossas andanças por aí, nos nossos negócios, né, em tudo a gente precisa glorificar a Deus, santificar o nome de Deus. Então, com essa petição, Jesus está nos ensinando que a gente está pedindo isso para Deus, que Ele nos capacite, porque, irmãos, nós temos dificuldades para santificar o nome de Deus, para viver para a glória de Deus, mesmo sendo crentes e depois de muitos anos, conhecedores da palavra de Deus. Eu digo isso, irmãos, olhando para a minha própria vida, porque eu já tenho 40 anos que eu conheço o Evangelho, ô Rodrigo, Tiago. Veja bem, 40 anos que eu leio a Bíblia, né? Que eu frequento a igreja, que eu estudo a palavra de Deus. Já cresci bastante, posso afirmar isso, mas digo para vocês, não atingi nem de longe a perfeição. Sou um pecador miserável. Todo dia eu ainda desagrado a Deus. E eu fico triste comigo mesmo por isso. Porque atendendo ao tempo decorrido na minha vida de convivência com as coisas de Deus, era para eu estar melhor, vamos dizer assim, progredido mais, né? Mais santo, mais puro. Houve progresso, sem dúvida alguma, mas eu percebo na minha natureza, para minha própria vergonha e tristeza, que eu desagrado a Deus com muita frequência. Por isso a oração de Jesus é muito feliz, né? É claro, as 3 primeiras petições do Pai Nosso, elas visam a glória de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As 3 petições visam a glória de Deus. Portanto, quando a gente for orar, é próprio a gente fazer uma introdução na oração, né? Pai nosso, ou meu Pai que está nos céus, ou bendito Deus, meu amado Pai, são formas de introduzir a oração. E logo no início da oração é importante a gente trazer diante de Deus alguns agradecimentos, lembrar de bênçãos de Deus na nossa vida, trazer alguns agradecimentos a Deus. E quando começarmos as petições, a exemplo do que Jesus nos ensinou, fazermos petições que glorificam a Deus primeiro, visando o reino de Deus, o nome de Deus, né? Por exemplo, ó Deus, me capacita a ter mais disposição de ler a Bíblia, né? Inclina o meu coração para as coisas do Senhor, né? Me faz mais sensível à tua voz. Abençoa minha filha para que o coração dela incline com o Senhor. Toca no coração daquela pessoa para que ela se converta, Senhor, né? Então é importante a gente atentar para isso. E depois a gente trazer outras petições mais de cunho temporal aqui neste mundo, material. Por exemplo, Jesus ensinou lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó Deus, supra as minhas necessidades hoje de alimento, né? De força para trabalhar. Abençoe, ó Deus, os meus recursos financeiros, meu trabalho, né? Coisas dessa natureza. Mas essa ordem é importante, foi Jesus que ensinou a introdução, as petições que glorificam a Deus primeiro e depois aquelas que venham nos beneficiar aqui, né, temporariamente. Bom, então, em resumo, é isso, né? É o que a gente pede em resumo com essa petição. Mas eu quero ainda aqui chamar a atenção dos irmãos. Eu estava dizendo, perdi um pouquinho a linha do raciocínio, da nossa dificuldade em santificar o nome de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu tinha dito que, me usando como exemplo, passado tantos anos, ainda desagrado a Deus com muita frequência. Por isso a gente tem que fazer essa oração, pedir a Deus que nos ajude a santificar o nome dEle, a glorificar o nome de Deus, porque nós temos dificuldades, mesmo nós crentes,
né? Uma coisa que eu um dia estava comentando com a Luzia, irmãos, que às vezes a gente fica triste porque a gente quase não vê irmãos nossos conversando sobre o reino de Deus, sobre a salvação, né? Os crentes se encontram, sobre o que eles falam? Esse desejo de ir para o céu, né? De estar na glória, de buscar mais a Deus, compartilhar experiências cristãs, né? No dia a dia. A gente quase não vê isso mais. Isso é preocupante. Falamos de tantas coisas, né? Terrenas, mas não falamos das coisas espirituais. Deveríamos falar mais. Isso denota a nossa dificuldade, mesmo quando crentes, de nós santificarmos o nome de Deus. Por isso a oração é bem-vinda. Ó Deus, me ajude a santificar o teu nome hoje, né? Viver para a sua glória. E fica vigilante, preste atenção, porque a sua natureza é pecaminosa, as coisas vão te pressionar de fora, o diabo vai armar para cima de nós, né, ao longo do dia. Não é assim? É assim. Então, a nossa necessidade, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui que é importante. Tem várias aqui dentro desse, desdobrando aqui a pergunta, né? Que criaturas racionais de Deus têm condição de santificar devidamente o seu nome? Veja que pergunta importante. Os anjos que jamais pecaram e os santos que partiram dessa vida e passaram ao estado de glória têm a condição de santificarem devidamente o nome de Deus, pois não possuem a natureza pecadora que os impediria de fazê-lo. Então, os anjos, né, que não caíram, e os crentes que já morreram estão, né, na glória. Os anjos que caíram em pecado não podem nunca santificar o nome de Deus, nem jamais teriam o mínimo desejo de fazê-lo. Claro, os demônios, né? Anjos caídos. Os seres humanos no mundo presente que ainda não nasceram de novo não podem santificar devidamente o nome de Deus, nem têm real desejo de fazê-lo só por causa de Deus. É verdade, né? Os incrédulos não têm esse alvo na vida, né? Santificar o nome de Deus. Ou você já viu algum incrédulo buscando isso? Não tem, né? Somente os santos, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, podem santificar o nome de Deus e de maneira imperfeita, é o nosso caso. Os santos aqui somos nós, crentes, chamados de santos, né? Nós podemos santificar o nome de Deus, mas ainda assim de maneira imperfeita, porque a corrupção da natureza ainda neles permanente leva-os a cair em muitas tentações e pecados e torna o seu melhor culto imparcial e imperfeito. É triste isso aqui, irmãos, mas é verdade. Por mais que a gente prepare, né? Vamos pensar no culto público então. Por mais que a gente prepare, aliás, o domingo, às vezes eu coloco uma mensagenzinha no grupo da igreja falando assim: vamos nos preparar para ir à casa do Senhor, para adorá-lo, né, para ouvir a sua palavra. Os puritanos preparavam a semana inteira para o domingo. Agora, infelizmente, hoje muitos veem o domingo como um peso, não como um dia de alegria, de ir cultuar a Deus, de adorar a Deus. E por mais que a gente prepare, a gente não prepara direito. Hoje a gente é bombardeado demais. É muita coisa jogada na nossa mente, não é verdade? Não é, Tiago? Que atrapalha a nossa concentração. Às vezes a gente está aqui no templo, mas a cabeça está longe, né? Pensando nos desafios, pensando em coisas que você acabou de ver lá. Vem muito cheio para a igreja, né? Por isso os puritanos, eles falavam que demanda uma preparação prévia para a gente ir à casa de Deus. O desligar um pouco, né, das coisas temporárias para estar aqui ouvindo a palavra de Deus.
né? Então, o catecismo fala da total incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus devidamente. O ensinamento da pecaminosidade e da incapacidade humanas é uma doutrina nada popular, mas ainda assim verdadeira. Até mesmo crentes reais não têm por si mesmos a capacidade nem a inclinação para honrarem a Deus do modo como ele deve ser honrado. Veja que triste isso, né? E mesmo a obra do Espírito Santo no coração não remove totalmente na vida presente essa incapacidade e indisposição, mas apenas parcialmente. Por isso, a nossa necessidade desta oração: ó Deus, me ajude a santificar o teu nome. Hoje, né? Cada dia devemos fazer esta oração. O que queremos dizer quando nós pedimos que Deus, por sua graça, nos capacite e nos incline a honrá-lo devidamente? Nessa sentença, a graça de Deus significa a especial e poderosa operação do Espírito Santo em nossos corações, por meio da qual a nossa total incapacidade e indisposição são subjugadas. Isso acontece, em primeiro lugar, pelo novo nascimento, ou regeneração. Irmãos, quando uma pessoa nos pede para orar por elas, né, e muitos fazem isso, normalmente quando estão passando por momentos de doença, né, a situação financeira, as pessoas nos procuram e pedem oração, né? Eu procuro me lembrar e oro por essa pessoa, mas a gente não pode esquecer que essas pessoas têm uma doença mais grave, mais séria do que a doença física, que é a doença na alma, que é a falta de salvação. Ele não tem ainda o perdão dos pecados. Como nós pregamos aqui domingo, né, de manhã e à noite trouxemos mais uma mensagem complementando aquela. Pessoa que não tem Jesus, ele está debaixo da ira de Deus, na mira de Deus. Deus não erra, né? Então, a menos que a pessoa se converta, ela está numa situação muito desesperadora. E eu sei que você tem parentes assim, tem amigos assim, pessoas que você gosta, com as quais você convive, né, que você às vezes convida, mas eles não querem, eles estão bem lá. Eu tenho alguns parentes que eu amo muito. Essa semana mesmo eu tive a felicidade de reencontrar um que há tempo eu não conversava, e passamos um bom tempo juntos, conversamos, e ele chorou algumas vezes, e eu disse para essa pessoa: oro por você todos os dias. E é verdade, principalmente pedindo a Deus a salvação, né? Então, é o que ele fala aqui, né? Isso acontece, em primeiro lugar, pelo novo nascimento ou regeneração, que é a coisa mais importante na vida da pessoa. Em segundo lugar, pelo processo de santificação, pelo qual os crentes em Cristo são feitos cada vez mais santos no coração e na vida. Seguindo o ensinamento da Bíblia, o catecismo ensina que tanto o desejo quanto o poder de agradar a Deus resultam da operação do Espírito Santo em nossos corações. Então, depois da regeneração, ela é obra de Deus na vida do pecador, né? O crescimento na vida com Deus, o desenvolver da salvação é obra do Espírito Santo na vida do pecador. Para cada um desses processos, dessas fases, né, a gente precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente não pode parar de orar pelos nossos parentes, né, os nossos amigos, continuar colocando eles diante de Deus, e por nós mesmos,
para que a gente, estou vendo aqui, né, o Rodrigo começou a frequentar a igreja agora, trouxe o Tiago, que tem vindo aqui, né? Vocês estão começando a ouvir as coisas agora, é um longo caminho, né? E o caminho de aprendizado é esse mesmo, é vindo aqui, sentando aí, ouvindo a palavra, lendo junto, fazendo pergunta, né, José? E o objetivo é esse, viu, Tiago? Quando tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, pode discordar do pastor, a gente debate a ideia, né? Até chegar a uma conclusão. O objetivo é esse, viu? Sinta-se à vontade aqui no nosso meio para esse tipo de estudo que a gente faz aqui nas quartas-feiras, domingo de manhã, né? Para a gente ir crescendo, né? E o Espírito Santo vai usando esses encontros nossos, as leituras da Bíblia, a convivência com a Bíblia, as histórias que estão na Bíblia, vai falando conosco, a gente vai crescendo. Certa vez uma jovem senhora me falou assim: pastor, eu gostaria muito de crer na Bíblia, mas eu não creio, eu não tenho fé. O que o senhor me receita para eu ter fé? Eu falei assim: olha, a minha receita é que você continue lendo a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia. Vamos que numa dessas leituras que você está fazendo, o Espírito Santo resolve agir de uma maneira, né, mais poderosa, e aí ele imprime fé no seu coração. Aquela história que você leu, uma frase da Bíblia cai fundo no seu coração e você crê, né? É assim, é o Espírito Santo usando, né, esses meios que Deus colocou à nossa disposição para o crescimento espiritual. Aqui, ó, de que modo os crentes em Cristo não santificam o nome de Deus? Veja essa. É claro que os crentes em Cristo não conseguem santificar perfeitamente o nome de Deus. Somente os santos e os anjos no céu é que podem verdadeiramente fazê-lo. Muitos crentes, contudo, por hábito ou por envolvimento ocasional, deixam de honrar o nome de Deus por se procederem de maneira vulgar, usar o nome de Deus de maneira vulgar e irreverente. Quer ver exemplos? Esses dias mesmo nós falamos sobre isso, vocês vão lembrar. Isso abrange todas as violações dos 4 primeiros mandamentos, especialmente pecados como juramentos e maldições profanas, o uso de profanações disfarçadas. Vejam essas frases que as pessoas às vezes usam: meu santo, santo Cristo, misericórdia, paizinho, Pai eterno, papai do céu, o cara lá de cima, o chefão, sangue de Cristo, ó glória, chagas de Cristo, o nome de Jesus tem poder, e etc. Já viu quando a pessoa está conversando e assim, sem nenhuma intento de santificar o nome de Deus, ela solta alguma dessas frases? Eu conheci uma pessoa que não falava quase nada, ela pronunciava algumas frases, aí já vinha com essa expressão aqui, ó, sangue de Cristo tem poder. Falava algumas frases, ela vinha com essa expressão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Essas expressões aqui, usadas de qualquer maneira, é tomar o nome de Deus em vão. Deus não é o cara lá de cima, Deus não é você, Deus não é o chefão, Deus é Senhor. A expressão que nós devemos usar para nos dirigir a Deus é Senhor, com reverência. Uma preocupação que eu tenho, eu já falei até aqui na igreja algumas vezes, quando nós estivermos orando, alguém está orando, irmãos, vamos ficar todo mundo em silêncio, fazendo da oração dele a nossa. Não vamos levantar, não vamos movimentar, não vamos falar, porque estamos falando com Deus. Tem alguém mais importante do que Deus? Né? Veja na presença de quem estás,
Não é só aqui que nós estamos na presença de Deus, não é verdade? Todo lugar estamos. Mas então esses tipos de expressão, às vezes a gente escuta da boca de crentes, não é? Eu já escutei. Então ele fala aqui, ó, o uso profano dos atributos de Deus, né? Divino, excelso, glorioso, bondoso, misericordioso, gracioso, etc. Negligenciar e usar incorretamente as ordenanças de Deus, como o culto doméstico, os cultos na igreja, o batismo, a santa ceia, a disciplina eclesiástica, as posições oficiais na igreja, o governo civil, etc. A negligência da palavra de Deus e o seu uso errado, deixar de ler a Bíblia, olha só, de estudá-la, não levá-la a sério, interpretá-la erradamente, usá-la com maus intentos, criticá-la ou ridicularizá-la, não crer nas suas declarações, nem obedecer aos seus mandamentos. É deixar de santificar o nome de Deus. E vou só terminar essa pergunta, viu, irmãos? Isso também inclui o uso errado das obras de Deus no reino natural. Considerar a natureza como se existisse e funcionasse por si mesma mediante uma lei impessoal e natural, tentando interpretá-la e entendê-la pela ciência humana sem levar Deus em conta, procurando manter um sistema educacional que seja neutro quanto a Deus e ao cristianismo, e interpretar a história humana de modo contrário ao plano eterno elaborado por Deus para a redenção humana. Tudo isso é pecado. Eu fico impressionado com as mídias, né? A televisão. Eles procuram uma explicação racional para tudo, sem levar Deus em conta. Muito raro você ouvir falar, Deus mandou essa chuva, né? Ou Deus fez cessar esse vento, ou Ele mandou aquele furacão. Não, tudo é natural, né? Acha uma explicação, sem levar em conta o nome de Deus. E para terminar, eu quero ler esse parágrafo aqui, ó. Muitos crentes, na verdade, todos eles, estão claramente envolvidos com pelo menos uma dessas maneiras de não santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus envolve muito mais do que só uns poucos minutos pela manhã e à noite, ou a separação de algum tempo do sábado cristão, que é o domingo, dedicado ao culto religioso. É muito mais do que isso. A santificação do nome de Deus compreende, na verdade, toda a nossa vida em pensamentos, palavras e obras. Por tudo que fazemos ou deixamos de fazer, pelo que pensamos ou deixamos de pensar, nós santificamos ou deixamos de santificar o nome de Deus. Não é só uma questão de culto religioso em sentido restrito, é toda a nossa filosofia de vida em seu sentido mais amplo. Então, irmãos, temos aqui várias perguntas importantes, né? Mas eu creio que aí já deu para a gente entender um pouco melhor, né, Tiago, o que significa a primeira petição do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. É muita coisa que está embutida nessa frase. Deus nos ajude, né? Aplique a sua palavra no nosso coração, nos ajude a viver de uma maneira que o nome dele seja glorificado, santificado com a nossa vida. Eu fico assim, impressionado com o testemunho que Deus deu acerca de Jó, quando o diabo veio apresentar-se diante dele, né? Deus disse assim: tendes observado o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, ninguém há na terra semelhante a ele. Deus tem misericórdia de nós, né? Que Ele possa se agradar da nossa vida e a nossa vida possa agradá-lo cada vez mais, né? No dia a dia a gente possa ir aperfeiçoando na santificação do nome de Deus.
Fiquemos em pé para a gente orar então. Irmã Neres, faça essa oração, encerrando aqui o nosso estudo. Verdade. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Pai. Amém. Sim, Deus. Amém, Deus. Sim, Deus. Amém. Isso. Amém. 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 Durante este tempo difícil, ler mais a Bíblia, orar mais, escutar mais mensagens que falam a respeito do Senhor. Sim, Pai. Estejam nos dando sabedoria, Pai, para também falar do Senhor. Amém. Meu Deus. Amém, que assim seja.